teremos a oportunidade agora de trabalhar com dois tipos de sociedades pouco usuais. Nós trabalharemos com a sociedade em nome coletivo, é aquela em que os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente com todo o seu patrimônio pessoal, e teremos a oportunidade de trabalhar também com a chamada sociedade em comandita simples, que nós teremos dois tipos de sócios, né? Teremos os sócios comanditados, pessoas físicas, e que respondem de forma ilimitadamente e solidariamente com as suas obrigações sociais, e teremos também o sócio comanditário, aquele que não responde. Muito bem. Inicialmente, quero destacar que são sociedades em que se aplicam também o capítulo de sociedade simples de forma subsidiária. Pois, portanto, veja, a nossa sociedade em nome coletivo está prevista no artigo 1039. Vai do artigo 1039 ao artigo 1044. São poucos artigos, mas lembrem-se sempre, na omissão aqui do capítulo da sociedade em nome coletivo, nós aplicamos as regras gerais que já tivemos a oportunidade de ver, que é o capítulo próprio previsto lá na sociedade simples. A mesma situação se aplica à sociedade em comandita simples. Ela vai do artigo 1045 até o artigo 1051. Nas omissões, então, artigo 1045 até o artigo 1051. Também, nas omissões desse capítulo, aplicam-se as regras gerais. Quais são as regras gerais? Capítulo de sociedade simples. Muito bem, iniciemos então o nosso estudo pela chamada sociedade em nome coletivo. O que é uma sociedade em nome coletivo? Como disse inicialmente, é o tipo de sociedade em que todos os sócios respondem com o seu patrimônio particular, de forma solidária e limitadamente, salvo, claro, se não tiver nada diferente no contrato social. Hoje, vejam só. A primeira situação que nós temos que destacar é a seguinte: a sociedade é uma sociedade contratual, é uma sociedade regularmente registrada, é uma sociedade que tem pessoa jurídica, é uma sociedade que pode ser empresária ou não ser empresária. Nesse tipo de sociedade que exerce uma atividade econômica, o sócio escolheu responder também com seu patrimônio pessoal pela atividade de empresa ou atividade econômica, atividade não sendo uma atividade de empresa. O sócio, então, responde também. O que isso significa? Significa dizer que, mesmo existindo pessoa jurídica, mesmo estando registrada, os sócios escolheram responder com todo o seu patrimônio. E a grande pergunta que se faz é: mas por que alguém escolhe esse tipo de sociedade? A resposta é: porque ele quis. Poderia ter escolhido uma sociedade limitada, em que depois de cumprido todos os requisitos legais, o sócio não responde com patrimônio pessoal? Claro, mas o sócio preferiu escolher o tipo de sociedade que ele responde. Importante destacar, lembrem-se sempre, existe pessoa jurídica. Em existindo pessoa jurídica, o sócio só será demandado depois de esgotado os bens da pessoa jurídica. Então veja, primeiro executa-se o empresário. Quem é o empresário? A pessoa jurídica, quem exerce atividade de empresa. Ou aquela atividade econômica, se não for empresário, a pessoa jurídica que exerce atividade econômica. Depois de esgotado os bens da pessoa jurídica, mesmo sendo uma sociedade em comum, é que vai aí poder ser executado os bens dos sócios. Os bens dos sócios só poderão ser executados após esgotarem os bens da pessoa jurídica. Mas agora, entre os sócios, se nada estiver disposto diferente no contrato, os sócios vão responder entre eles de forma solidária e ilimitada. Lembrem-se sempre que a regra geral do nosso direito das obrigações no ordenamento jurídico brasileiro é que as obrigações são fracionárias, ou seja, cada um responde por aquilo que ele contribuiu. É o caso que não vai acontecer aqui na sociedade em nome coletivo, se não tiver escrito no contrato. Portanto, se trata de um tipo de sociedade em que os sócios respondem com todo o seu patrimônio e aplica-se subsidiariamente o capítulo de sociedade simples. Muito bem. Nós teremos a oportunidade de trabalhar o caso concreto da sociedade em nome coletivo em sala de aula. E também teremos a oportunidade de ver aí melhor as questões sobre esse tipo de sociedade. Passemos agora à sociedade em comandita simples. Como eu disse inicialmente,
tanto a sociedade em nome coletivo quanto a sociedade em comandita simples são sociedades pouco usuais, não são muito utilizáveis. Claro, porque os sócios vão responder com todo o seu patrimônio em se tratando de sociedade em nome coletivo. Agora, em se tratando em sociedade comandita simples, nós teremos sócios que vão responder com todo o patrimônio e sócios que não responderão. Os sócios que poderão responder com todo o seu patrimônio são os chamados sócios comanditados, que respondem com todo o seu patrimônio. E os sócios comanditários são aqueles que não respondem com todo o seu patrimônio. Mais uma vez, a sociedade em nome coletivo também é um tipo próprio, é uma forma própria de sociedade. Mais uma vez, os sócios poderiam ter escolhido outro tipo de sociedade para o exercício da sua atividade. Poderiam ter escolhido, por exemplo, a sociedade limitada, como disse, mas nesse tipo de sociedade, sociedade em nome coletivo, os sócios escolheram essa roupagem jurídica. O sócio comanditado, então, poderá responder com todos os seus bens, ao passo em que o sócio comanditado não responderá. O sócio comanditado é aquele sócio que irá exercer a administração da sociedade, ao passo que o sócio comanditário não poderá exercer a administração da sociedade, sob pena de também responder de forma ilimitada. Destaco também que existe pessoa jurídica, existe personalidade jurídica. Portanto, mais uma vez, o sócio comanditado só poderá ser demandado se, eventualmente, não existirem bens da sociedade. Primeiro tem que ser exaurido os bens sociais, os bens daquela pessoa jurídica. É um tipo de sociedade em que nós temos aí a figura de dualidade de responsabilidade dos sócios e, como disse, é um tipo de sociedade pouco usual. Esse tipo de sociedade, poderá utilizar aí firma, da mesma forma, só reforçando a ideia que a sociedade em nome coletivo deverá utilizar sempre firma, reforçando a ideia que me faltou aí no início da nossa conversa, a sociedade em nome coletivo deverá utilizar a firma, assim como a sociedade em comandita simples também poderá utilizar a firma. Lembrando que firma deve ser utilizada por aquelas sociedades em que os sócios respondem de forma ilimitada pelas suas obrigações. Mais uma vez, teremos a oportunidade de trabalhar em sala de aula exemplos práticos sobre essas sociedades, o que vai facilitar o entendimento. Mas, destaco, são sociedades pouco usuais, são sociedades que existem sim pessoa jurídica, personalidade jurídica, e que os bens inicialmente devem ser exauridos da pessoa jurídica, de quem exerce atividade econômica, para depois, eventualmente, verificar se os sócios responderão com o seu patrimônio pessoal. Lembrando que na sociedade econômica coletiva todos respondem de forma solidária e ilimitada, e aqui, na sociedade em comandita simples, os sócios comanditados respondem de forma solidária e ilimitada pela atividade econômica desenvolvida, quer seja empresária, quer seja não empresária. Muito bem, até a nossa próxima aula.